Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, professor de Geografia aqui do SAI Digital, e hoje nós estamos aqui sempre tratando de um ponto muito importante da geografia, que é aquele ponto que provavelmente vai estar aparecendo lá na tua prova do Enem, no teu vestibular, e o que a gente vai procurar fazer é começar a cercar algumas tendências aí, como é que esses pontos podem aparecer para você nessas provas, tá certo? Então hoje nós vamos falar um pouco de geografia brasileira. Como eu sempre digo, geografia brasileira acaba acontecendo o quê? Não existe uma boa prova de geografia se ela não contemplar esse tema, né? Então você tenha certeza que vai aparecer lá. Segunda coisa, a gente vai falar um pouquinho hoje a respeito da economia, da industrialização brasileira e algumas de suas características aí. Então o que é que nós acabamos tendo aqui? Vamos pensar mais ou menos da seguinte forma. A gente sabe muito bem, seguindo lá a periodização que é apresentada no seu livro didático, que nós temos o quê? Que nós temos aí basicamente uma ideia de que a indústria no Brasil, por assim dizer, ela é uma atividade recente. Tanto que nós classificamos a industrialização e seu processo no Brasil como uma industrialização tardia, certo? Então, com base nessa ideia, nós sabemos que no primeiro momento, que é aquele período de colônia no Brasil, Brasil colônia, essa atividade, inclusive, ela era uma atividade proibida no Brasil. É a partir de 1822 que acaba essa proibição e nós acabamos tendo também que, como consequência, surge uma tímida indústria no Brasil. Mas nada muito significativo, né? Mas só apenas a partir de 1930 é que nós acabamos encontrando aí que realmente nós podemos dizer que a industrialização brasileira, ela encorpa, ela toma uma forma melhor e maior. Mas ao mesmo tempo acaba ocorrendo o quê? Ao mesmo tempo aí acaba ocorrendo que essa primeira industrialização, a gente falar numa industrialização brasileira, também é se precipitar um pouco, né? Porque a gente sabe que com a crise de 29, a quebra da economia cafeeira, essa indústria, devido a diversos fatores, ela acaba se concentrando principalmente na região sudeste, né? E assim vai, esse período de 1930 até mais ou menos 1956, nós vamos ter uma industrialização conhecida como processo de substituição de importações, onde acaba sendo o quê? É uma industrialização, por assim dizer, um pouquinho mais tímida, onde nós acabamos tendo que esses chamados processos de industrialização, eles vão tratar de concentrar-se principalmente na chamada indústria de bens de consumo, tá? Então o que nós vamos tratar de ver hoje é um pouquinho a sequência a partir dessa pós-Segunda Guerra Mundial, como é que essa atividade ela tratou de se desenvolver. Então só chamando a sua atenção, que nós encontramos aqui, é que esse conteúdo que nós temos faz parte da frente B do seu material didático. Então você preste muito atenção. Então dentro desse histórico da industrialização aí, dando essa continuidade, agora nós faremos uma leve análise entre o ano de 1956 e 1990. Quais foram as mudanças que ocorreram nesse período e quais são as principais características da industrialização, que aí, sem sombra de dúvidas, ela acabou por tomar um corpo um pouco maior, né? Então, o que acontece? 1956 é uma data importante no Brasil. Como você bem sabe, quem vai chegar à presidência da República é Juscelino Kubitschek. E quando ele chega à presidência da República, ele vem com aquela ideia, né? Nós temos instalação de um plano de metas e, por consequência, ele vai tratar de fazer o quê? Ter como lema 50 anos de desenvolvimento em 5. Não sabemos exatamente se isso ocorreu, até porque é difícil de fazer esse tipo de averiguação. Mas, sem sombra de dúvidas, nós tivemos um salto na industrialização, que ele foi um salto extremamente positivo e aconteceu numa velocidade muito grande, tá? Então o que nós temos aí? Qual que é a base desse plano de metas? A base desse plano de metas seria chamada, ou estaria resumido numa ideia de rodoviarismo. Então o Brasil até aquele momento ele não dispunha, por assim dizer,
de uma malha de transportes muito significativa, né? O que nós tínhamos eram alguns estados que basicamente tinham rodovias ou ferrovias muito precárias, que ligavam o interior desses estados até os portos de exportação. Então o JK fez o quê? Ele saiu construindo estradas, governar é construir estradas. Com isso nós tivemos o quê? Criação de todos esses sistemas das rodovias federais de hoje, que eles são chamados de o sistema das BRs. Qual foi a consequência dessa enorme construção de uma malha rodoviária aí, né? Automaticamente nós fundamos um gigantesco mercado de consumo para a indústria automobilística. Num primeiro momento, essa indústria automobilística ela tratava de fornecer através de importações, produzidos lá fora, os automóveis, carros, caminhões, ônibus e assim por diante, e o Brasil importava isso. Mas só que o volume de consumo foi crescendo de uma forma tão significativa que essas indústrias elas acabaram percebendo o quê? Que o melhor seria vir produzir no Brasil, isso baratearia seus custos. Então chegaram muitas montadoras, principalmente norte-americanas e europeias, e se instalaram aí naquela região conhecida como ABCD Paulista, porque é ali que se encontrava a melhor infraestrutura, certo? E a indústria automobilística, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba tendo um efeito muito forte sobre a industrialização. Porque ao mesmo tempo que ela se instala, ela vai precisar de uma quantidade muito grande de fornecedores, né? O carro em si, o automóvel em si, ele é um produto muito complexo, uma unidade produtiva não dá conta. Então esses fornecedores de acessórios, autopeças, trataram de surgir em grande quantidade e nós tivemos um grande salto na industrialização. Somado a isso, o próprio Estado brasileiro ele se viu na obrigação de investir pesado nessa industrialização. Cada vez se necessitava mais petróleo, mais energia, mais aço para a produção desses automóveis. Então o salto na industrialização foi um salto extremamente positivo nesse momento, correto? Bom, então tomar cuidado com esse período, porque o que acontece? Além desse salto gigantesco da indústria brasileira, nós acabamos percebendo também que vai ocorrer um outro fenômeno importante. Esse momento ele é conhecido como o momento da internacionalização da economia brasileira, porque até então nós não tínhamos aí a chegada de uma quantidade grande de investidores internacionais, como aconteceu nesse momento, né? Então vai o JK, peso muito importante. Outra grande transformação que nós vamos encontrar é a partir da chegada dos militares no Brasil. Então com a chegada desses militares no Brasil, nós vamos compreender basicamente aí que existia uma necessidade, devido ao quadro geopolítico internacional, estou me referindo à Guerra Fria. O Brasil tinha que se desenvolver como uma potência local, tanto econômica quanto militar. E para isso os militares trataram de fazer o quê? Conseguir uma quantidade muito grande de empréstimos internacionais, aumentando muito significativamente a dívida externa brasileira. E, por outro lado, saíram investindo pesado na estrutura necessária para a industrialização, com a ideia de crescimento. Grande problema que nós encontramos que após o milagre econômico que foi sentido entre mais ou menos 1967 e 1972, nós tivemos aí as consequências da crise do petróleo. Como estávamos prontos para produzir e exportar, o mercado internacional estava retraído por conta dessa crise, né? Então o que acabou acontecendo? Era necessário administrar essa dívida externa e, ao mesmo tempo, né, buscar saídas, soluções para essa indústria que basicamente aí não encontrava um grande mercado de consumo internacional. Essa situação acabou se transformando em uma situação muito difícil de ela ser administrada. Então, como uma consequência direta disso, né, a economia se desestabiliza, representada principalmente por um aumento significativo das taxas de inflação. O que leva à entrada da década de 80, com inflação muito alta e um crescimento econômico muito baixo. Termina o período desses militares por uma pressão popular muito grande e nós temos a redemocratização em 1985,
que também os planos econômicos naquele primeiro momento, eles não tratam de resolver a nossa vida, né? É só a chegada, daí nós temos o último dos nossos períodos na década de 1990, que ocorre o quê? A abertura do nosso mercado, uma tendência cada vez maior aí a entrarmos, por assim dizer, numa lógica do capital internacional. Estamos vivendo tempos de globalização e a abertura do mercado também vai trazer mudanças. Por quê? Porque o Brasil se transforma em um país que recebe muito investimento internacional. Então o nosso consumo interno aumenta e muitas empresas, muitas indústrias, elas tratam de se instalar aí no Brasil. Então há um plano econômico chamado de Plano Real, que traz uma estabilidade à nossa economia, né? E uma economia mais estável, ela também é uma economia que trata de passar maior certezas, né? Aquelas incertezas da inflação alta, elas já não existiam mais. Então, essa confiança na economia brasileira faz com que uma quantidade grande de investimentos acabe aportando aqui no Brasil, né? O que a gente percebe nesse momento, né? Essa indústria nova, esses grandes investimentos que estão chegando no Brasil, eles não necessariamente vão se instalar na grande região industrializada brasileira, que é o Sudeste, por diversas razões. O custo imobiliário, o terreno, a infraestrutura é muito alto nesse Sudeste. O custo da mão de obra também, ele é um custo de mão de obra mais elevado. Então o que acaba acontecendo? Esse novo capital que chega ao Brasil, ele é um capital que ele está preocupado em procurar outras regiões. Quais outras regiões? Aí nós vamos encontrar que nós temos um episódio chamado de guerra fiscal. Então, as diversas unidades da federação, os governos estaduais, eles com a intenção de atrair esse capital estrangeiro para seus estados, o que eles vão tratar de fazer? Começar essa guerra fiscal através do fornecimento de uma série de atrativos, né? Por exemplo, isenção de impostos, doação de terrenos, criação de infraestrutura, para que essas novas indústrias se estabeleçam nessas diferentes regiões. Qual vai ser a consequência principal para a indústria brasileira que nós vamos perceber exatamente nesse momento? Ocorre um processo de desconcentração industrial. Então, como eu já falei para você, você sabe muito bem que desde lá de 1930, a nossa indústria ela era e é ainda hoje, né, fortemente concentrada no Sudeste. Agora a gente não percebe isso mais. O sul, por exemplo, do país, ele passa a receber uma quantidade grande de investimentos, né? Região de Curitiba, no Paraná, se transforma no segundo polo automobilístico do Brasil. Rio Grande do Sul, a indústria automobilística, na Bahia, a tal ponto que nós encontramos aí, desculpa, essa indústria automobilística nos dias de hoje chegando até mesmo em Goiás. Então ocorre um crescimento muito grande dessa atividade industrial. E finalmente nós vamos chegar nesse século XXI. Primeira década desse século XXI, ela também vai ser uma década muito marcada aí pelo crescimento dessa atividade industrial, onde nós acabamos tendo o quê? Nós acabamos tendo que a economia brasileira cresce significativamente, o mercado mundial, por assim dizer, abre seus olhos para cima de um conjunto de países emergentes que são denominados de BRICS. Você tem no mercado internacional um crescimento muito grande do preço das commodities e com isso nós acabamos tendo o quê? A indústria brasileira ela é uma indústria que ela vai se destacar e vai ter um crescimento muito grande. Por outro lado, nós percebemos que a virada dessa primeira década para a segunda década desse século XXI, nós começamos a perceber, principalmente na segunda metade, que uma crise generalizada que tem sua origem na política e é transformada em crise econômica também, faz com que nós tenhamos aí um decréscimo muito grande dessa atividade industrial, né? E realmente a gente percebe que esse crescimento ele deixa de acontecer. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.